Começamos mais uma edição de BeltraCast. Me chamo Alexandre Beltrão e estou aqui hoje de cara a cara com o Jairo Ferreira Filho. Um mito do empreendedorismo. Começou aos 11 anos de idade numa peixaria. Se tornou um dos advogados mais reconhecidos do Brasil. É um exemplo de empreendedor e hoje realiza treinamento de pessoas. O Jairo atua incansavelmente como diretor regional da Fundação Napoleão Hill, pelo método Mastermind. E você hoje vai ter a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. Dessa forma, o empreendedorismo vai até você, através do BeltraCast. Então, eu preparei hoje, primeiramente queria agradecer a sua presença, Jairo Ferreira Filho. Alexandre, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. A gente que já tem aí alguns anos que estamos caminhando junto nessa jornada da vida, afinal de contas, a gente diz que a palavra jornada, ela tem na sua etimologia, o significado dela é caminhar enquanto jorra a luz. E não só a luz do sol, a luz dos meios físicos, mas também a luz interna, que eu penso que é isso que a gente precisa projetar para o mundo, é a nossa capacidade de irradiar as pessoas com a nossa luz interna, com aquilo que a gente tem de bom, com aquilo que a gente tem de magnífico, que eu penso que é o que faz a vida valer a pena, nossa capacidade de iluminar, de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui com você, acompanho sua caminhada, estou vendo seu crescimento e isso para mim me enche de muita alegria. Muito obrigado, Isso justifica a nossa vida. Então, para mim, estou à disposição aqui, espero fazer bastante sentido aí para o pessoal que te acompanha. Realmente, você é uma pessoa muito especial para mim. Eu estou de cara com o mito do empreendedorismo, que nos agrega e nos faz crescer cada vez mais. Muita luz, muita alegria e que cativa e incentiva as pessoas de uma forma diferenciada. Então, trazendo você hoje um mito, que nos faz hoje ter visão de prática do que é sair de uma peixaria, se tornar um dos advogados mais renomados do Brasil, um grande empreendedor, empresário, especialista em treinamento corporativo. Conta pra gente, Jairo, hoje, por que você é o diretor da Fundação Napoleão Hill e usa o método Mastermind, que traz... O que traz esses métodos? Quem foi Napoleão Hill? Conta isso aqui, porque isso tudo eu sei que é maravilhoso, mas a pessoa que está aqui não sabe. Muito bom. Você falou muito bem, Muitas vezes a gente acaba esquecendo de onde a gente veio, E eu faço sempre questão de falar sobre isso. Começa aos 11 anos de idade, trabalhando numa peixaria, efetivamente, Fazia de tudo lá, desde limpar peixe, cortar, lavar chão, servir o público, trabalhar no caixa, fazer faxina, fazia de tudo lá na peixaria. Comecei aos 11 anos de idade, no ano de 94, eu sou de 83. É porque meu pai estava numa situação bastante desafiante, desempregado há muito tempo, a gente precisava contribuir em casa e desde que comecei a trabalhar nunca mais parei efetivamente. E aí então, desde esse período, fui cobrador, trabalhei em confecções de roupas, trabalhei em hospital, fórum, fui agente penitenciário, até que me tornei advogado. Conheci a Fundação Napoleão Hill em 2016, fiz o treinamento, mudou a minha vida e eu quis ser um transmissor dessa filosofia. Como eu gosto das coisas autênticas, efetivamente eu não quis me apropriar de algo que eu não tinha autorização para fazer e fui buscar exatamente os caminhos formais para que eu pudesse ter a certificação, a autorização da Fundação Napoleão Hill para falar em nome para falar em nome dessa, de todo esse trabalho, de toda essa filosofia que é construída por centenas e milhares de pessoas, de filósofos, de estudiosos do mundo inteiro que hoje compõem o que é a maior filosofia de realização pessoal do planeta. Então fiz todas as certificações da Fundação Napoleão Hill, fiz todos os treinamentos, fiz todos os passo a passo, até que então a vida me deu a oportunidade de estar aqui em Curitiba hoje, levando essa filosofia para esse grande número de pessoas que cada vez mais aumenta, cada vez mais vai aumentando, a família Mastermind cada vez mais vai crescendo.
Essa família Mastermind, dá para ver que ela é maravilhosa, hein? Começando pelo pai, aqui de Curitiba. E você adota essas pessoas aí que querem progredir, melhorar na empresa, melhorar com a família? O que agrega na vida da pessoa o Instituto o curso Mastermind? Veja, você acho que é a terceira pessoa essa semana que usa esse termo assim para mim, né? Que eu me chamo de paizão, né? E eu te confesso que eu gosto muito, porque eu penso que isso diz muito sobre o cuidado que a gente tem, né, com as pessoas. E de fato a gente tem. E tal qual um pai, eu fico muito orgulhoso e feliz quando eu vejo alguém que passou pela nossa jornada, pela nossa sala de treinamento, evoluindo. E a gente consegue reconhecer que é exatamente esse processo que faz com que as pessoas melhorem seus resultados. Porque não é sobre onde você chegou até hoje, mas é onde você poderia chegar se você tivesse tido os comportamentos adequados, se você não tivesse sido tomado decisões de maneira equivocada por problemas de interpretação da realidade. E essa interpretação da realidade, ela muitas vezes ela é poluída porque a gente tem medos, né? Porque a gente foi alienado pela escola, a gente foi alienado pelo trabalho, muitas vezes pelos nossos pais que apenas entregaram o que eles tinham e muitas vezes, né, o que veio não foi muito bacana, a realidade deles não foi muito bacana. E aí ver esse crescimento me enche de uma satisfação inenarrável. Agora falando em pai para filho, né, uma questão que eu acho engraçado, porque a gente é criança, a gente escuta muito, não fale com estranho, não fale com estranho, não pode. E hoje o nosso negócio, o empreendedorismo, conexão com pessoas, é falar com gente que você não conhece, é falar com estranho. O que você me diz disso, Jair? Esse é um baita de um exemplo, né? Um baita de um exemplo que mostra muito sobre como a sociedade educa os seus filhos, né? A sociedade educa os seus filhos fazendo com que a gente tenha limitações. Porque, assim, tem uma infinidade de pessoas que nunca foram vítimas de nenhum ato de violência, mas não saem de casa sem fechar a porta, não saem de casa sem trancar o carro, não deixa o carro aberto de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque quando assiste a TV, o que a TV entrega? Entrega efetivamente só desgraça, né? É só desgraça, só coisa ruim que a TV entrega, e aquilo ali penetra na mentalidade das pessoas e você começa a ter um comportamento pautado no medo, e não numa atitude positiva, não na confiabilidade, não na inocência. Você pensa que todo mundo é bandido, todo mundo quer tirar proveito de você. De fato, a gente tem problemas na sociedade, mas é uma minoria. Só que os canais de comunicação faz com que isso se torne e pareça ser a grande maioria. É um grande equívoco, um grande problema social que a gente tem. Você imagina só, Alexandre, as pessoas elas só se relacionam efetivamente com pessoas. Elas casam com pessoas, elas efetivamente contratam pessoas, são demitidas por pessoas, seus clientes são pessoas, mas o grande problema é que as pessoas não entendem como as pessoas funcionam. Elas não têm um manual de instrução, a escola não ensina isso. Efetivamente, nós somos ignorantes em relação a como funciona a linguagem das pessoas. E a Mastermind ela tem um treinamento, que é o treinamento Enneagrama, que ela ajuda exatamente nós entendermos o funcionamento dessa linguagem. A gente consegue entender como o outro funciona, por que o outro age como age, por que o outro reage como reage. E quando a gente tem esse conhecimento, é incrível porque a gente para de dar o peixe para leão e carne para passarinho, porque é isso que a gente faz ao longo da nossa vida. Nós não sabemos como alimentar, como motivar a nossa equipe. Nós não sabemos como lidar com a pessoa que a gente está casado, que a gente está se relacionando. E é por isso que os relacionamentos acabam. E quem é que fica feliz com um relacionamento fracassado? Como é que a pessoa se sente com um relacionamento fracassado? E o relacionamento só fracassa porque ela não tem coragem de tomar uma decisão e entender sobre pessoas. Então, esse é um treinamento que eu acho incrível porque a gente muda, a gente recontextualiza os relacionamentos. E foi assim comigo, né? Foi assim que eu reconstruí meus relacionamentos com meus pais, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com os meus filhos. É algo que é fundamental, entender de pessoas. Se quiser ser um empreendedor bem-sucedido, entenda de pessoas. Sem isso, esquece. Você vai só no processo de tentativa e erro e pode ter certeza, é o processo mais caro que existe. Então faz parte de uma estratégia empresarial e treinar, né, de realizar os treinamentos de pessoas, corporativos e tudo mais, faz parte de dar a essas pessoas uma chance de ter um conhecimento de si próprio e de melhorar o relacionamento interpessoal e familiar, então. Veja, nós estamos hoje, né, na nossa geração,
A nossa geração ela foi educada para apertar parafuso. O nosso sistema educacional, ela prepara simplesmente operários, ela não prepara seres pensantes. A faculdade, as universidades, ela prepara efetivamente apertadores de parafuso. E sem nenhum demérito para quem trabalha com isso, mas o que a gente precisa é de solucionadores de problema. O futuro, né, as tecnologias, o processo de automação estão preparando robôs, mecanismos de inteligência artificial que vai substituir a grande maioria das pessoas que simplesmente têm esse nível de qualificação. Agora, o que diferencia as pessoas é exatamente sua capacidade relacional. As pessoas que vão continuar no mercado de trabalho são aquelas que sabem se relacionar com outras pessoas. E é isso, né, são a sua capacidade de entender o ser humano, de entregar para o ser humano aquilo que precisa, de contagiar positivamente outro ser humano. Esse sim vai ser o tipo de gente que vai continuar no mercado de trabalho. As demais, sinto muito, mas elas serão defenestradas do mercado. Elas vão sair do mercado de trabalho e a gente precisa ter essa clareza. Então, quem quer, né, ter um emprego no futuro, quem quer continuar tendo uma renda bacana, entregar para os seus familiares uma renda bacana, se não entender de pessoas, vai estar fora do mercado. Vai ser substituído por uma ferramenta de inteligência artificial, vai ser substituído por uma ferramenta de automação. Isso é uma verdade inconteste, infelizmente. Realmente as pessoas são substituíveis hoje por máquinas, mas nenhuma máquina pode substituir um solucionador de problemas, né? A pessoa que cria na coletividade algo diferenciada, que traz alegria e é entusiasta, não é? Exatamente. O que é ser entusiasta para você, Jairo? Você falou muito bem. Nenhuma máquina vai substituir um ser humano que tem capacidade de se conectar com outro ser humano. Nenhuma máquina, porque gente vai continuar sendo gente. E olha só, gente gosta de gente. E se a gente não compreende isso, né, se nós não desenvolvemos essa arte, essa habilidade de lidar com pessoas, a gente começa a ser substituído pelas máquinas. Uma pessoa entusiasta, a palavra entusiasmo, né, uma palavra de origem grega, né, e a 7ª lei do êxito é o entusiasmo. Napoleão Hill diz que o entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso. E para mim o entusiasmo é a energia da disciplina, é a energia da alegria, do brilho nos olhos, né? A palavra entusiasmo significa Deus dentro de você. E quando você tem essa força divina, essa centelha divina dentro de você, você consegue se conectar a outro ser humano. Você tem uma conexão de energias que muda a sua realidade, que muda a vibração da sua vida e as pessoas são viciadas nisso. A grande questão é que assim, ninguém gosta de gente chata, porque gente chata tem baixo entusiasmo. Agora, as pessoas que são agradáveis, as pessoas que desenvolvem a 10ª lei do êxito, que é a personalidade agradável, essas pessoas não precisam temer o futuro, porque no futuro vai ter muitas pessoas que vão querer se conectar com elas e ter, né, e adquirir aquilo que elas entregam de solução para a humanidade. Surgiu até mais uma pergunta, Jairo. Como é que uma pessoa faz para se conectar com outra sem ser chato? Qual que é a dica que você dá para uma pessoa ser agradável? A primeira coisa que a gente precisa entender para que a gente possa ser agradável é a habilidade de memorizar o nome. Você tem que saber memorizar, as pessoas gostam de ser tratadas pelo nome, as pessoas gostam de ser chamadas, né, pelo seu próprio nome, e isso é algo que falha, as pessoas falham de maneira muito significativa. Então você tem um método que te auxilie, que te ajude a fazer isso, já vai te colocar em um outro patamar, já vai te colocar em uma outra condição sem sombra de dúvida. Outra coisa, poxa, ser ranzinza, né? A pessoa que fica criticando o outro o tempo todo, isso tudo é muito desagradável. Com certeza, e é o que a gente mais encontra, né? As pessoas gostam muito de falar de si, as pessoas gostam muito, né, de se vangloriar diante de circunstâncias, de situações, quando na verdade, essa é a grande verdade, viu, Alexandre? Ninguém está preocupado com o que você está sentindo. Ninguém está preocupado com o que você está pensando. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo. E quando você consegue desenvolver a habilidade de se preocupar com o outro, de se ocupar do outro, de prestar atenção no outro, você, sem sombra de dúvida, já vai ser um ser humano que vai disruptar os relacionamentos e você vai, sem sombra de dúvida, deixar os outros para trás. Então, quer ser uma personalidade agradável? Se preocupe genuinamente com o outro. Jairo, conta pra gente, dá uma dica para você aí que está ouvindo. Quero dar uma dica para eles, aproveitar a tua pessoa aqui, a tua capacidade técnica.
o que ela deve fazer amanhã no ambiente de trabalho dela para mudar o jogo? Para começar já mudando o negócio. Muito boa essa pergunta. Dica de trabalho. Amanhã, chega no seu trabalho e leve um bombom e distribui um bombom para todo mundo que está lá. E junto com esse bombom, deixa um bilhetinho dizendo o que você pensa de maneira positiva, o que você pensa dessa pessoa. Faça um elogio para ela. Dê um bombom e faça um elogio. Pronto, seu jogo já vai começar a mudar. Isso é uma dica boa, assim. hein? Simples assim, simples. Sabe por quê? Porque em Mastermind todas as coisas são simples. Não são nem simplista, nem simplória. Mas elas são simples, porque as verdades universais são simples. O ser humano ele tem a capacidade de deixar as coisas complexas porque é uma grande justificativa para a procrastinação. E a procrastinação é o grande inibidor de resultado de todo mundo. Então, jogue simples, faça o simples, que você, sem sombra de dúvida, já está saindo na frente. E me conta, agora eu lembrei de uma pergunta que estava aqui me indagando, no momento prático. Jairo Ferreira Filho, você vai preparar aquele cidadão. Ele precisa resolver um problema. E aí aparece outro problema. Aparece uma gama, ele está atarefado até, não vou nem falar até o pescoço, ele está aqui na testa, de pepino. Você tem um método imediato para a pessoa conseguir sair daquele, tirar o pé da lama e começar a se estabilizar, organizar a sua vida? Olha, a gente trabalha no treinamento Mastermind Lince, que é o nosso treinamento de liderança. Você sabe que a gente tem uma sessão que é focada exatamente em resolução rápida de problemas. Então nós temos um método, que é o método MASP, que faz com que a gente consiga analisar a circunstância, a conjuntura que você está hoje, a gente consiga analisar as causas desse problema, né, e de tudo isso que aconteceu com você, fazer um estudo sobre as possíveis soluções e juntos a gente escolher a melhor solução. Tudo passa por um processo reflexivo, né, e uma capacidade de execução que você tem. Todo problema ele tem solução. Se não tem solução, já está solucionado. Mas se ele tiver solução, a gente encontra essa solução e estabelece um plano de ação para você colocar ele em prática de maneira imediata e começar a mudar o seu jogo. Essa é muito simples, né, até o fluxo. O problema é que a gente quer deixar tudo complexo, mas não importa qual é o problema que você tem, a gente consegue sair, a gente consegue encontrar aí um caminho para que a gente possa sair dele. Então, para você entender, não tem preço estar preparado para problemas e estar preparado para solucioná-los. Olha só. Então, a gente tem hoje o Instituto Napoleão Hill, que é uma filosofia de sucesso, né? Ela tem mais de 100 anos de história. Exatamente. Já mudou, já converteu alguns governos. E hoje a gente pensa em colocar isso aqui mais próximo de Curitiba, mais perto da nossa política, da governadoria. Tem algum projeto para implantar isso, Jairo? Olha, você sabe que isso já está acontecendo, sabe, Sério? Alexandre? Graças a Deus, a gente já está caminhando muito bem assim, né, nas grandes esferas de poder, porque um dos nossos projetos é impactar o ambiente político com essa filosofia, fazendo com que nós tenhamos líderes públicos melhores, mais bem capacitados, né? Porque sabe que tem 3 categorias de pessoas que não se preparam para ser o que são. Quais? Né? A gente tem a primeira categoria, é a categoria de vendedor. A gente sabe que muitas vezes os vendedores, a grande maioria dos vendedores, eles se tornam vendedores, mas nunca nem fizeram um treinamento de vendas, nunca fizeram um processo de qualificação sobre técnicas de venda para que eles possam melhorar, né, os seus resultados em vendas. Eles simplesmente pegam um produto e viram tiradores de pedido e não vendedores, né? E essa é a grande verdade. Segunda categoria são os empreendedores, porque muitas vezes a pessoa ela fica muito boa em fazer copo. Daí a pouco aumenta a produção, ela precisa contratar alguém para ajudar ela a fazer copo. Na medida que ela contratou alguém, ela já não é mais um fabricante de copo, ela é um empreendedor. Por quê? Porque ela está liderando outra pessoa, ela depende que outra pessoa tenha a mesma produtividade e qualidade, né, daquilo que ela entrega, e ela não se prepara para isso. Ela simplesmente sabe fazer copo, mas ela não sabe fazer negócio. E empreender é muito mais do que isso. E a terceira categoria é a categoria de políticos. Efetivamente, os políticos, eles viram políticos, né, muito porque conseguiram ali um colégio eleitoral interessante, né, conseguiram ali votos que os deram esse cargo, e aí quando eles vão ocupar a cadeira pública, e agora? O que eu faço? Né? Então a Mastermind ela trabalha muito na formação também de políticos, porque nós queremos políticos decentes, políticos honestos, políticos vocacionados para o bem público, para o bem comum, e é isso que a gente projeta construir. Nossa visão
é ter, né, dentro dos próximos anos, um presidente da República que tenha a nossa filosofia embaixo do braço, e você pode ter certeza que isso vai acontecer. Aí, pessoal, isso aí é lindo demais. E colocando em prática, ainda mudando o mundo da gente, faz algo no nosso coração pulsar e ter um sentido melhor na vida, né? Claro. Sem sombra de dúvida. Isso pode atingir quantas pessoas em quanto tempo? Qual é o objetivo da filosofia Napoleão Hill junto com a Mastermind para atingir as pessoas? A nossa meta é 1 milhão de pessoas treinadas até 2030. Essa é a nossa meta. E dentro desses 1 milhão de pessoas, a gente ter daí um presidente da República que tenha saído de nossas salas. E para encontrar um pouco mais sobre a Mastermind, eu procuro @mastermindeusou.cwb. Se você for no Instagram, você já vai encontrar a gente, né? Mastermind CWB, você vai encontrar o nosso material. CWB porque nós atendemos toda a região metropolitana de Curitiba. O Mastermind, então, é regionalizado. Isso, exatamente. Nós trabalhamos por uma estrutura de licenças. Perfeito, olha só. E é uma estrutura internacional. Internacional. Hoje nós temos atuação efetiva em 8 países, né? Onde os treinamentos acontecem exatamente no mesmo volume que nós estamos, né? Mas nós temos aí licenças de atuação em 56 países. Eu também trabalho numa empresa multinacional que tem uma filosofia muito parecida, né, que é cuidar da vida das pessoas. E nós estamos presentes em 40 países, temos 100 milhões de clientes. Eu quero fazer essa parceria aí com a Mastermind, sabe? Olha que legal. Hoje eu agradeço muito em fazer parte da MetLife. Eu acho que ela traz e agrega um diferencial, uma importância de cuidado e prepara a vida das pessoas, não só para após a vida, mas em vida ela protege completamente. Né? Então a importância de plantar uma sementinha hoje para colher lá na frente, né? Ou em pouco tempo, dependendo se você faz um plano de curto, médio ou longo prazo. Mas se você hoje planta qualquer coisa, seja hoje uma política de empreendedorismo, né? Uma política de engajamento social, com efetividade colaborativa, né? E reformadora da capacidade mental de cada um, explorar um ambiente mental, né? A ambiência da mentalidade de cada pessoa é muito importante. E tem muitas pessoas que não conhecem o meu negócio e não querem conhecer, né? O seu negócio, que é de forma estratégica melhorar um sistema empresarial e de forma reflexa melhorar a economia em si, no modo todo, né? Porque pessoas felizes, pessoas trabalhando, pessoas que vão fazer o bem, né? Com coerência, elas vão fazer um mundo melhor, a empresa vai ser melhor e todo mundo vai ter mais empregos e etc. E aí o mundo gira, não é verdade? Exatamente, exatamente. Eu queria até que você contasse aqui pra gente hoje, Jairo, que você fala muito de liderança, né? Você trabalha isso no seu dia a dia. Vamos falar para as pessoas aí que estão nos ouvindo, se qualquer um pode ser empreendedor na vida. É fácil assim? Como é que funciona? Sabe que essa pergunta é uma das perguntas que mais me fazem, sabe? Tanto nos treinamentos, como em palestras, como nas conversas informais, né, quando as pessoas entram nessa seara, sobre exatamente isso. Será que qualquer um pode ser um líder? Será que qualquer um pode ser um grande empreendedor? Isso é nato ou a gente consegue desenvolver as habilidades, né? Porque isso realmente acaba chocando muitas das pessoas. A gente vê que muitas pessoas se lançam à liderança, se lançam ao empreendedorismo, mas acabam não tendo o mesmo resultado que outras pessoas. E a resposta que eu digo, né, para essas pessoas é que, num primeiro momento, o empreendedorismo e a liderança, ela demanda uma decisão. Certo. Então, eu penso que os princípios básicos para que nós possamos ser líderes ou sermos empreendedores é decidir sê-lo. Se nós queremos, se isso mexe no nosso coração, se isso encandece o nosso coração, você pode ter certeza que a gente já estará abrindo espaço para isso acontecer. Afinal de contas, quando a gente estabelece um objetivo na nossa vida, quando a gente coloca um querer e esse querer é um querer latente, o mundo ele começa a te trazer condições e possibilidades para que aquilo se realize. Então, se você já quer, você já começa a caminhar a trajetória. Depois, num segundo momento, você precisa entender o como se tornar. E o como é efetivamente a raiz de todos os problemas.
Porque o que fazer, poxa, qualquer manual consegue te entregar. Agora, o como fazer, aí já são outros 500, né? E aí, então, a gente tem para o empreendedorismo uma série de comportamentos, né, para a liderança, uma série de comportamentos que as pessoas precisam desenvolver, precisam lidar com eles de uma maneira diária para que elas possam começar a ter mais e melhores resultados em todas as áreas da vida. Isso aí me fez surgir uma outra pulga atrás da minha orelha, Jairo. Qualquer pessoa, então, ela tem que se dedicar para conseguir buscar um objetivo. Então, não precisa ser nato, né? Esse talento. Ela pode construir isso a partir de uma perseverança, uma resiliência. Exatamente. Perfeito. Mas se as pessoas, no primeiro momento, se elas querem, acho que está aí a gênese, né, de tudo. Napoleão Hill, a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele, no livro Quem Pensa Enriquece, que é o 9º livro mais vendido do mundo na categoria de negócio, né, dentre todos os livros, né, e é o livro mais vendido do mundo na categoria de negócio. Napoleão Hill, ele começa a sua filosofia, ele começa os seus ensinamentos dizendo que a raiz de todas as coisas, a raiz de todo sucesso começa num negócio que chama desejo ardente. Então, se você quiser verdadeiramente algo, você efetivamente tem todas as condições para consegui-lo. Mas você precisa querer de maneira incansável, ardentemente. E o segundo passo é acreditar piamente que você vai conseguir isso que você quer tanto, né? E o que é interessante do desejo é porque o desejo, diferentemente de uma mera vontade, porque uma mera vontade ela é volátil, ela dá e passa. Agora, quando a gente está falando de desejo, ele só vai passar quando ele for efetivamente satisfeito. Então, se você quer ser um empreendedor, se você quer de verdade, você já deu um grande passo. E aí o como, a capacidade, o desenvolvimento das habilidades, a aquisição dos conhecimentos necessários para que você possa ter uma boa performance, sem sombra de dúvida, é o próximo passo para que você seja um empreendedor de sucesso. Entendi. E também acredito e quero ver uma confirmação, quero saber agora, Jairo, se um bom relacionamento, um network com pessoas, aqueles com quem tu andas, dirás quem és, então o bom relacionamento influencia na capacidade empreendedora? Qual que é a relevância disso? Veja, vamos fazer uma análise aqui. Os fornecedores, né, de todo empreendedor são pessoas. Os clientes de todo empreendedor são pessoas. Os colaboradores de todo empreendedor são pessoas. Então, todo o conjunto, né, de um empreendedorístico ele é formado por pessoas. Para você ter sucesso na vida, você depende de pessoas. Então, se você não souber se relacionar, se você não conseguir fazer com que essas pessoas com quem você está lidando, elas efetivamente estejam com você, alinhado em prol do seu objetivo, cooperando com você, fazendo mais combinado, fazendo mais do que se espera, não tem condição nenhuma de você ser bem-sucedido na vida. Então, o relacionamento é efetivamente a base de sustentação para que você tenha aí uma carreira de sucesso. Uma viagem, ela começa primeiro com o estabelecimento do destino, onde é que você quer chegar. E no segundo momento é você conseguir decidir quem é que vai com você nessa viagem. E isso você precisa se relacionar, você precisa ter uma capacidade boa de se comunicar e vender a ideia da viagem para que as pessoas, então, queiram caminhar esse caminho e fazer essa jornada com você. Perfeito. Então, basicamente, você quer dizer que a pessoa tem que ter um foco, que é a determinação, saber com quem ela está levando no mesmo barco, né, naquela direção, e o final disso tudo é o sucesso? Olha, essa também é um outro questionamento interessantíssimo, né? Porque tem pessoas que falam assim, Jairo, então se nós fizermos aí o treinamento da Mastermind, significa que eu vou ter sucesso com toda certeza, vou ficar multimilionário, enfim, vou conseguir chegar onde eu quero? Veja, Napoleão Hill, ele diz e ele defende que sucesso é você atingir os seus objetivos de forma digna e sem atingir ou infringir o direito de outra pessoa. Se você conseguir atingir os seus objetivos dessa maneira, você atingiu o sucesso. Agora, a grande questão está em como você estabelece esses objetivos efetivamente, né? A gente precisa ser coerente, a gente precisa ser ponderado nesses estabelecimentos de objetivos. Sabe por quê, Alexandre? Por quê? Porque muitas vezes
a gente acaba cometendo um grande equívoco. A gente até projeta alguma coisa na nossa mente, a gente pensa que o sucesso é aquilo. Só que muitas vezes, aquele sonho, mas muitas vezes quando você até atinge aquele sonho, você sabe que aquele sonho não é exatamente aquele sonho. Você vê que você se equivocou no meio do caminho, você acabou sofrendo influências que não faziam sentido, né, com aquilo que você acreditava que seria o adequado para você. E não tem problema nenhum em você mudar o destino no meio do caminho. O que você não pode é parar de caminhar. Efetivamente é isso que você não pode fazer. E o sucesso, né, então, através dos treinamentos que a gente trabalha, através da melhoria dos comportamentos, eu não posso te afirmar com certeza absoluta que você vai atingir o sucesso. Agora, o que eu posso te afirmar é que você vai aumentar significativamente a probabilidade de você atingir aquilo que você almeja para a sua vida. Jairo, você tocou no Napoleão Hill, né? Ele é o nome da sua fundação. Uma pessoa que teve um papel importante na história. Ele foi mentor de uma das maiores nações que hoje nós conhecemos, né? Os Estados Unidos da América. Até se quiser acrescentar algo sobre isso. Mas a minha fala aqui nesse momento é que eu li um livro dele, que é a Lei do Triunfo. E a lei que eu mais me identifiquei é a Lei 16, que é a lei de fazer aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo para o próximo. E é assim que eu me vejo para ter alcançado os meus objetivos, que é entregar a prosperidade para as pessoas através, né, da generosidade, através de que essa pessoa me retribua com gratidão, né? Algo nesse sentido. Estou certo ou estou errado? Você tá perfeito isso. A gente precisa compreender uma coisa. Todos os comportamentos, os seus comportamentos, meus comportamentos, comportamentos de todo mundo que está nos ouvindo, são sementes. Todos os comportamentos são sementes. Na medida que os comportamentos são sementes, você está plantando alguma coisa. E o que é interessante é que o plantio, né, e até meio clichê, o plantio ele não é exatamente obrigatório, ele é facultativo. Agora, a colheita é obrigatória. Aquilo que você plantar, você vai colher. O que é interessante da 16ª Lei do Êxito, a regra de ouro, né, fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizesse para a gente, ela impõe a necessidade de nós tratarmos as pessoas de uma maneira digna, porque ninguém gosta de ser maltratado. Sim. E o que é interessante sobre essa perspectiva é que se eu te trato bem, não adianta, o universo é infalível, ele vai me entregar coisas boas, ele vai me entregar oportunidades ali na frente. E se a gente leva uma vida tratando as pessoas dessa maneira, entendendo que se eu estiver numa negociação e a pessoa que estiver do outro lado da minha mesa de negociação, naquele negócio que nós estamos fazendo, eu sinto uma relativa inveja porque ela está tendo um excelente negócio comigo, significa que eu estou no caminho certo. Agora, se eu saio com a percepção que eu literalmente prejudiquei a outra pessoa, né, para que eu pudesse levar vantagem, você pode ter certeza que esse até eventual sucesso que alguém que age dessa maneira possa ter, ele não é sustentável no tempo. A pesquisa de Napoleão Hill, a maior pesquisa comportamental de todos os tempos, durou 20 anos. Foram 20 anos de duração. Não foi. E por que foram 20 anos? Porque não é sobre você chegar no sucesso, é sobre você permanecer, né, na crista da onda, permanecer evoluindo, crescendo, aumentando seus resultados. Esse é o grande aham da vida que a gente precisa ter clareza de atuar. E a 16ª Lei do Êxito, ela é fundamental nesse processo. Então, hashtag fica a dica, 16ª Lei do Êxito, lá do livro Napoleão Hill, a Lei do Triunfo, tá? E me conta, quantas pessoas você já alcançou essa capacitação? Você consegue mensurar quantas pessoas você já conseguiu capacitar através desse teu nobre trabalho, dessa coisa linda bacana que você está trazendo aqui pra gente? Olha, sabe que eu fiz 40 anos, né, há pouco tempo. E eu estava pensando sobre essa jornada, né, da nossa vida, sobre o que a gente faz na nossa vida. E eu lido com pessoas, com grandes públicos há muitos anos, né? Efetivamente eu tenho uma vida social muito ativa, tanto pelo meu trabalho como pela minha própria vida, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho muitos amigos e caminho a minha jornada dessa maneira. E eu estava pensando sobre números. A Fundação Napoleão Hill, ela tem treinada no Brasil, né, com as certificações da Fundação Napoleão Hill. São mais de 100 mil pessoas já treinadas, então são mais de 100 mil líderes. Nós aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente já está chegando a 2 mil pessoas, né, que passaram pelas nossas salas, né, considerando
todos os nossos treinamentos. No nosso principal treinamento, que é o treinamento de liderança, a gente está chegando a 900 pessoas. Então, basicamente, a gente começa um fluxo de impacto do inconsciente coletivo, porque as pessoas que passam pelo nosso treinamento, elas melhoram seus resultados. E essas pessoas começam a impactar outras pessoas, e aí cada vez mais perto a gente está do nosso objetivo, que é transformar esse país, transformar nossa região numa região de líderes empreendedores socialmente responsáveis. É isso que a gente busca. Impacto do consciente coletivo. Essa frase eu até anotei aqui, achei ela incrível, porque, de fato, é hoje um dos assuntos mais falados na rede social. A gente vê mentorias, a gente vê uma série de pessoas se autoproclamando mentores, né? Mas o conteúdo que essa pessoa nos traz ou fornece, ela é muito importante, né? Porque, como você acabou de falar, existe a linha, uma conduta de não adentrar na esfera que infringe o direito do outro, né? Então, tem várias nuances que criam um estigma e um direcionamento para o lado do bem, certo? Exatamente. E isso o Napoleão Hill ele sempre fez, né? Até tem princípios basilares aí até em Cristo, né? Na religião cristã. Não só religião, né? Mas ideologia, né? Cristã. Hoje a gente não fala mais em religião, isso é coisa do passado. Hoje a gente trabalha, né? Num estigma idealizador, né? Então o Jairo aqui hoje nos acrescenta em muito e pode acrescentar você. Faça parte do Mastermind, eu garanto para você algo diferenciado, algo inovador, e você vai destravar aquilo que te prejudica e que te faz pensar para baixo, né? Porque hoje a mentalidade de crescimento, o mindset, tem sido outra coisa muito bem falada, né? Então, aqui em Curitiba, você tem acesso a uma escola de líderes, a algo que realmente pode mudar a sua vida. Bacana. Muito obrigado, Bacana. Jairo. Eu tive a honra aqui de estar presente com esse mito do empreendedorismo, um líder, né, que reforma trajetórias econômicas até da nossa Curitiba, do nosso Brasil. Tem algo tão bonito isso. E eu fazendo parte hoje, conversando com você e levando isso numa linha sem fins, né? Porque a internet não tem barreiras, né? Então, a gente tem que agradecer a forma que isso pode chegar ao conhecimento das pessoas, né? Então, eu vejo que você faz algumas lives, que você trabalha quase que semanalmente com projetos aí sem custo, até para a pessoa conhecer um pouco mais desses projetos, dessas mentorias de liderança, né? Dos métodos Mastermind. Sim. Veja, nós fazemos parte de um projeto, e de um projeto de cunho mundial, inclusive, né? E nós somos responsáveis por levar isso aqui na nossa região. E efetivamente é uma missão de vida, muito mais do que um trabalho, muito mais do que um negócio, efetivamente é uma missão de vida. Nós estamos aí fazendo parcerias com o poder público, fazendo parcerias com instituições que ajudam pessoas que estão em vulnerabilidade social, para que nós possamos levar essa filosofia até essas pessoas. O que diferencia um país do outro é exatamente a sua população e a mentalidade dessa população. E nós queremos impactar de maneira direta essa mentalidade. O que aconteceu com os Estados Unidos há mais de 100 anos atrás, através dessa filosofia, nós somos capazes de levar isso hoje para a população brasileira. E quando a gente faz isso, a gente cria um antídoto aos políticos ruins, a gente cria um antídoto à pobreza, a gente cria um antídoto àquilo tudo que é ruim sob o aspecto social. Porque quando a gente tem uma mentalidade depurada, quando a gente tem uma mentalidade adequada, a gente deixa de tomar decisões ruins. E quando a gente deixa de tomar decisões ruins, sem sombra de dúvida, a gente começa a construir um futuro muito melhor do que o presente que a gente está vivendo. Então, o que a gente conclama, o que a gente busca, é que as pessoas sejam efetivamente autores do seu destino, né? Que eles sejam os criadores. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Não tem melhor maneira de se prever o futuro do que criá-lo, não é isso? Então vamos começar a criar o nosso futuro, ter muita clareza das decisões, o que influencia o nosso processo decisório. As pessoas, elas são absolutamente emocionais, instintivas, usam pouco o aspecto racional para decidir as coisas na vida, e isso faz com que os seus resultados fiquem muito aquém, né, do esperado, muito aquém daquilo que você sonhou. Então esse é o nosso trabalho, é isso que a gente busca fazer, levando essa filosofia
para o maior número possível de pessoas, e você pode ter certeza. Nós começamos um movimento de transformação social e esse movimento não para mais, e daqui 20 anos nós estaremos, sem sombra de dúvida, vivendo numa outra sociedade. Jairo, isso aí, uau, essas palavras postas em práticas fazem um mundo melhor. Esse é um lema que eu tenho, de fazer um mundo melhor. A gente colabora com pouco ou com muito. Você está colaborando com muito. E a gente só tem a agradecer. Por quê? Obrigado. Veja se eu estou certo, né? A mentalidade fixa das pessoas é diferente da mentalidade de crescimento, em que a mentalidade fixa é aquela pessoa que se conforma, ela tem dentro de si um conformismo e de que ela não consegue prosperar, ela não tem capacidade de crescer porque ela tem uma trava, né? Um bloqueio mental. Então, o problema é quanto tempo vai durar essa mentalidade fixa na pessoa, que pode até causar uma grande depressão, né? Então, se a pessoa ela ativa a mentalidade de crescimento através dessas inspirações e conhecimento, que conhecimento acho que é tudo, né? Isso. Tudo que a gente vai levar após a morte é o conhecimento. Exatamente. Né? Porque dinheiro, valores, a gente deixa em terra. Né? Então não podemos se apegar a tudo isso, né, Jair? O que se chama de mentalidade fixa, eu chamo de desconhecimento, não é? E quando a gente desconhece, quando a gente não se permite ampliar os nossos horizontes, efetivamente, nós ficamos escravos da ignorância. E a ignorância é realmente aquilo que avassalador, é um grande instrumento avassalador de uma sociedade é a ignorância, e a gente precisa combatê-la. Como que a gente combatê-la? Como que a gente combate? Tirando essas pessoas dessa caixinha que elas estão inseridas. Napoleão Hill diz que 98% das pessoas são alienadas, apenas 2% das pessoas não são. O que é essa alienação? A alienação é exatamente o processo de tomada de decisão com base no medo, com fulcro no medo. Quando você tem medo, você está crendo no Deus errado. É muito simples esse fluxo. Né? Quando você toma umas decisões com medo, você está antevendo que vai dar errado aquilo que você já vai fazer. E Jó, na Bíblia, já disse, né? O que eu mais temia me sobreveio. Porque o medo ele é uma força da natureza e você precisa saber lidar com isso. Se você toma decisões com medo, meu caro, sinto muito, ele vai acontecer. Henry Ford já dizia, né? Se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode, você também está certo. Quem determina se você pode, se você não pode, é você mesmo. Só que se você é um ignorante, você não consegue mudar essa realidade. Então, para começar a mudar a sua realidade, acesse a página desse cara aqui. O Jairo aqui tem muito para acrescentar para você. Eu posso falar por mim mesmo, né? Faz 4 anos que eu fiz o curso do Mastermind e revolucionou a minha vida. Eu agradeço, viu? Que legal. Muito obrigado por estar aqui com você. Uma honra para mim. Essa conexão aqui Uma é importante, é um começo, vamos ter mais. Né, Jairo? Você é sempre bem-vindo aqui é a tua casa. Sempre que eu for convidado, aqui estarei, pode ter certeza. Perfeito. Então... Tá bom? Eu só agradecer aqui a tua presença, muito obrigado. Hoje fica mais uma edição do BeltraCast, pessoal, algo que está aí para você acessar e ter um conhecimento um pouco mais sobre empreendedorismo. Até a próxima.